relatos bíblicos. Lucas capítulo 18 e o versículo 1, que diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la. Mas depois disso, consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse injusto juiz diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Meu amado ouvinte da palavra do Senhor, veja esta parábola contada pelo Senhor Jesus a respeito da oração. Você tem orado com frequência? Qual tem sido a sua insistência na oração? Oração é falar com Deus. Oração é um diálogo com Deus. Então você está conversando com Deus. E o Senhor Jesus ele vai ensinar aqui nesta parábola o dever de orar. Então lembre que orar é um dever e você deve cumprir. E isso não ocasionalmente, ou seja, de vez em quando. Não. Você deve orar sempre. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. É importante você estar orando, nunca desistir, nunca desanimar na oração. E para ilustrar esta mensagem, Jesus ele traz uma parábola, que é uma ilustração. Ele faz ali uma comparação sobre a necessidade de insistir, sobre o dever de insistir, não desanimar, mas perseverar, continuar na oração. Ele chega contando a respeito de um juiz de uma cidade. Era um juiz ímpio, mau, perverso. Ele não temia a Deus e nem a homem algum. Ou seja, esse juiz ele não respeitava a Deus e nem a nenhum outro homem. Veja que situação. Quantos hoje não estão temendo mais a Deus e nem a homem nenhum? Quantos hoje tomam decisões próprias e não se preocupam com a vontade de Deus e não respeitam mais ninguém? Nós temos visto isso na nação em que vivemos. Nós temos visto isso onde nós moramos. Pessoas que não temem a Deus estão praticando mal, pecado e acham que Deus não está vendo. Estão praticando a injustiça, se corrompendo e acham que Deus não está olhando. Acha que Deus ele não vê nada, mas eu quero afirmar nesta manhã: tenha cuidado, porque Deus ele vê todas as coisas. Ainda que aos olhos dos homens não esteja sendo visto, ninguém pode resolver, mas haverá um dia que Deus vai dar um basta em toda a injustiça, porque Deus não se alegra com a injustiça, Deus não se alegra com o pecado, Deus não se alegra com o mal. Tenha cuidado, haverá uma prestação de contas, e Deus é justo. Ele não se alegra com a injustiça. A Bíblia diz que o culpado Deus não tem por inocente, nem o inocente por culpado. Hoje estão zombando da misericórdia de Deus, sim, desprezando a misericórdia.
porque faz o mal e nada acontece, acha que Deus está aprovando. Já observou isso? Tem gente que está fazendo mal, aí nada de mal acontece. Algumas coisas boas até vêm para essa pessoa. Aí ela diz assim: não, se eu estou fazendo isso e não está acontecendo nada de ruim, é porque Deus está se agradando. Nem sempre. Nem sempre. Deus vai dando a corda, né? Deus vai deixando. Mas isso é a misericórdia dele. Mas haverá um dia de prestação de contas. Você pode não temer a Deus, pode não temer a ninguém, pode achar que faz tudo. Alguns dizem: eu não preciso de Deus. Veja o engano. E quando chegar o dia da prestação de contas, como será? Você tem todo o direito de não acreditar que existe céu e inferno. Você tem todo o direito, se quiser, não acreditar que existe Deus, nem diabo. Você tem todo o direito de acreditar nisso. Agora, lembre-se de uma coisa: você não escapará do juízo final. Você acreditando ou não, crendo ou não, você não escapará do juízo divino. Você crendo ou não nesta palavra que pregamos, você tem todo o direito de não crer. E nós o direito de pregar e de anunciar. Mas também haverá uma prestação de conta, você querendo ou não. Você aceitando ou não. Deus é o Criador de todas as coisas. E a Ele os homens respondem. A Ele os homens prestarão suas contas naquele dia. A Bíblia diz que será o juízo final. Aqueles que não temem a Deus hoje, não respeitam a sua palavra, até a desprezam, até zombam. Mas o Senhor está anotando tudo. E chegará o dia, e a Bíblia diz, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante Jesus. Pode ser grande, pequeno, ateu, crente, descrente, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Aleluia! Haverá este dia. Não, mas eu não creio. Tudo bem, mas haverá. Aleluia. Eu afirmo e reafirmo que chegará e haverá este dia. Ninguém escapará. Você estará lá, eu estarei lá. Esta nação estarão lá, os juízes estarão lá. Os governantes estarão lá. Pode se corromper o quanto quiser, mas lembre-se, haverá um dia que você estará diante de Deus. E lá não terá misericórdia mais. A misericórdia é hoje, é aqui. Nós estamos pregando, anunciando e dizendo às pessoas: venham para Jesus. Mas não é que Jesus que precisa de nós, não. É você que precisa dele. Nós estamos pregando não é apenas para encher o templo, não. É para que a sua alma ela seja salva. É para que você encontre a Jesus e a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Glória a Deus. A verdade que liberta é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é por mim, é por Jesus. Não é por uma liderança religiosa, é por Jesus. Não é por Pedro, nem Maria, nem João, é por Jesus de Nazaré. Ele é o caminho único que pode te salvar. Procure temer a Deus. Mas aquele juiz não temia. Mas naquela mesma cidade morava uma viúva pobre. Imagina a situação dela. E ela todos os dias ia àquele juiz, resolve a minha causa. E como a Bíblia diz que ele não temia a Deus nem os homens, ele fazia o que queria, né? Mas a Bíblia diz que aquela mulher insistiu tanto. Ela insistiu tanto lá na porta daquele juiz, que ele não aguentou e disse: eu não temo a Deus nem aos homens, eu vou resolver logo, é a causa desta mulher.
Eu vou logo fazer o que ela está me pedindo. Ela está me pedindo para fazer justiça. Eu vou fazer. Ela insiste demais. Ela me perturba, ela me incomoda. A Bíblia diz que ele se sentiu incomodado. E por se sentir incomodado, ele disse: vou resolver a causa dela logo. E resolveu. Veja, ele era tão grande aos olhos dele, porque grande é Deus. Aos olhos dele, ele não prestava de nada de ninguém. Mas uma pobre viúva, de tanto insistir, de tanto bater na porta daquele injusto juiz, era injusto, ou seja, praticava a injustiça, dizia que o certo era errado e que o errado era certo. É o tempo que nós estamos vivendo, a inversão de valores. O certo tem se tornado errado e o errado tem se tornado certo. As pessoas têm aplaudido o pecado, o mal, e têm rejeitado quem fala a verdade. Por que você acha que a igreja é tão perseguida? Por que você acha que alguém não gosta tanto de quem prega a verdade, que anuncia o evangelho? Por que é tanta crítica? Por que é tanta perseguição? É porque a inversão de valores já está acontecendo. Mas a Bíblia diz: ai dos que chamam o mal bem e o bem mal. Ai dos que aplaudem o erro. Ai destes. E aquele injusto juiz, ele fazia isso. Nem sempre a justiça é justa. Guarde isso. Nem sempre a justiça é justa. A ética e moral de Deus, ela deve prevalecer em todas as coisas. Mas os homens, por suborno, muitas vezes são comprados. Pessoas são compradas por dinheiro. Como? Para desvirtuar a verdade. Aquele injusto juiz era assim. Paga tanto, então muda a verdade. É o que acontece hoje, amado. Nós sabemos da injustiça desta nação. Como a corrupção, ela tem matado a dignidade e a verdade do coração de muitos. Pessoas que têm uma posição, que se beneficiam dos seus bens materiais, podem comprar juiz, advogado, mas só não podem comprar a Deus. Aleluia! Só não podem comprar o Senhor e jamais comprarão, porque Deus não é comprado. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus não aceita suborno, não. Aleluia! Glória a Deus! Ele nem precisa do nosso dinheiro, nem do que a gente tem. Ele não. Glória ao nome do Senhor. E a causa daquela viúva foi resolvida pela perseverança. E Jesus disse: ouviste o que fez o injusto juiz? Ouviste o que ele fez? Para que aquela viúva não fosse mais na porta dele pedir justiça, ele resolveu. Aí o Senhor diz aqui no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Então, Deus está dizendo aqui, esta parábola é para ilustrar isso. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olhe, Deus fará justiça aos escolhidos dele na terra, ao seu povo na terra. Deus fará justiça. Você que tem clamado a ele dia e noite, não só é de dia ou de noite, não. Ou de vez em quando, aqueles que têm clamado: Senhor, faz justiça, Senhor. Não é pecado pedir que Deus faça justiça, mas que ele use de misericórdia também. Mas Deus fará justiça aos que clamam a ele de dia e de noite. Você que está levando a sua causa diante de Deus, você que está levando a sua petição diante de Deus e dizendo: Senhor, veja a situação, Senhor, veja esta causa, Senhor, eu não posso, Senhor, nós não podemos. A Bíblia diz: será que Deus, que é justo, não lhe fará justiça? Você que é escolhido de Deus,
Deus fará justiça. Você que tem perseverado na oração, você que tem perseverado em pedir todo dia, pede a mesma coisa. Todo dia está lá de noite e de madrugada e levanta cedo. Deus fará justiça. Deus se levantará do trono para você que não tem parado de orar e às vezes quer desanimar, às vezes quer parar e deixar de pedir, não faça isso. Veja o exemplo daquele injusto juiz, diz o Senhor, ele fez. E o nosso Deus fará. É o que diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está presente aqui, está presente aí. Aleluia! Ainda que Deus esteja parecendo demorar, viu? Ele não vai demorar, ele não vai tardar. Ele não tarda, não se adianta, não se preocupe, ele vai chegar no tempo certo, mas não deixe de clamar, não deixe de orar. Deus se agrada da oração dos escolhidos, do justo na terra. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Do ímpio, não, mas de um justo pode muito em seus efeitos. Dos escolhidos, pode muito em seus efeitos. Aleluia! Clame, clame, não desanimes, não se desespere a tua alma. Viu o Salmo 42 que foi lido? Por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Jesus, que palavra tão poderosa. Clame, continue perseverando, haverá resposta para tuas orações. Haverá resposta para o teu clamor. Haverá uma notícia boa aos teus ouvidos. Você crê na palavra? Haverá uma resposta de Deus. Ainda estes dias, Deus dará resposta. Você verá chegar a bênção que tens pedido, que tens esperado. Creia no Senhor. Aleluia. Creia na palavra. Não em mim, creia nesta palavra. Ela é poderosa. E o Senhor pergunta, digo-vos que depressa fará justiça. Depressa. Deus também tem pressa, viu? Olha a palavra. Depressa lhe fará justiça. Agora, a pressa de Deus, irmão. Deus também, ele quando quer, ele faz e depressa. Tem coisa que é urgente, outras são emergentes. E Deus, ele entende, viu? Quando é urgente, quando é emergente e quando você tem que esperar. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ah, meus irmãos, a fé tem se diminuído da vida de muitos. Muitos já têm perdido a fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de quem não tem fé. Sem fé, sem crer, Deus não se agrada. É preciso ter fé. E será que quando ele vier, achará fé na terra? Será que ainda haverá fé? Você que ouve aí tem fé? Será que ainda resta fé em você? Ou a fé acabou? Quando a fé acaba, a gente deixa de orar. A gente deixa de clamar. E Deus não se agrada. Mas quando você ainda tem fé, continua orando. Continua crendo. Enquanto não vê, continua orando. Continua crendo. Glória a Deus. E aumenta a tua fé nesta manhã, viu? Esta palavra é para você aumentar a fé. Esta palavra é para você perseverar na fé. Persevera. Continua, persiste, clama de noite, de madrugada, mas eu não estou vendo resposta. Isso não é com você. O seu trabalho, o meu trabalho é perseverar, é continuar clamando ao Senhor. Glória a Deus. Tem fé ainda? Onde está a tua fé nesta manhã? Onde é que está depositada a tua fé? Creia em Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Quero orar pela tua vida. Pai amado, querido Salvador, abençoa este irmão, esta irmã, este amado, esta amada que nos ouve, Pai. Ó Deus, se a fé tem acabado, quantas vezes ele tem desesperado, pensado em voltar, em parar, e a fé cada vez mais diminuindo, Senhor. Aumenta-lhe a fé nesta manhã. Dá-lhe fé, Senhor, que creia em teu nome continuamente, Pai. Opera maravilha. Opera, Senhor, neste dia em seu coração.
Ó Deus amado, que se cumpra o que deseja, segundo a tua vontade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, faça justiça àqueles que Ele pede, que clamam dia e noite. É o que eu te peço, amado Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.